Vamos chamar o Marco Belo, porque o Corinthians ontem estreou daquele jeitão na Libertadores da América, sem tomar conhecimento, venceu o Platense. Teve alguns sustinhos, mas quando precisou, o Hugo Souza estava lá. E o Marco Belo, que esteve na transmissão ontem, chega com as informações do Timão. Boa tarde, Marco Belo. Fala pessoal do Papo de Craque, TMC primeiro tempo, a primeira vitória do Corinthians sob o comando do técnico Fernando Diniz, a primeira partida do Fernando Diniz no comando técnico da equipe, e o Corinthians venceu o Platense por 2-0 pela Copa Libertadores da América, interrompendo uma sequência de 9 partidas sem vitória com o treinador antecessor Dorival Júnior. Aliás, Fernando Diniz fez contra o Platense ontem na Argentina algumas alterações na equipe, poucas alterações, tá certo, mas algumas alterações em relação à equipe que vinha jogando. Breno Bidon ficou na equipe, mas André Carrijo foi para o banco e Rodrigo Garro foi titular do time. Então Rodrigo Garro e Breno Bidon jogaram ao mesmo tempo. André foi recuado para jogar ao lado de Ranieri, então foi um 4-4-2. E ao lado de Yuri Alberto no ataque, o jovem Kaique, de 21 anos de idade, que só tinha sido titular com Dorival Júnior uma vez. No primeiro jogo de Fernando Diniz, já foi titular e já marcou o primeiro gol do Corinthians, no segundo tempo, depois de um lindo passe de Rodrigo Garro. O argentino Rodrigo Garro, que também fez o lançamento para o segundo gol do Timão, marcado por Yuri Alberto. Os dois gols marcados no segundo tempo, e o Corinthians então venceu o Platense pelo placar de 2-0. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz falou sobre o resultado. Uma alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui, esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino temporada passada, e eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem, e quando precisou o Hugo também fez 2 boas defesas, e a questão, assim, a minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento, acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra, e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. O técnico do Timão, que não deve fazer muitas alterações na equipe, já que tem muito pouco tempo de trabalho, volta hoje da Argentina, amanhã terá o treino regenerativo no CT Joaquim Grava e domingo já enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Neoquímica Arena. Já tem um derby, o Fernando Diniz, em seu segundo jogo como técnico do Corinthians. Valeu, Marco Belo, muito obrigado. Meio de 25, estamos de volta. Ouvimos atentamente todas as informações do Corinthians. Ô Melo, mas antes você, até abordando o Corinthians, porque você trouxe aqui no seu... Posso pegar só para mostrar para o ouvinte da TMC? Aqui, não dá pra ver o que tá em lápis. Tá em lápis, aquele lápis. Cadê o lápis? Não trago. Eu posso fazer uma pergunta pro Melo depois? Ele tem 247 anotações nesta bela folha de sulfite. É tabela também. Aqui, ó, Garro... Eu não entendo sua letra. Letra não é pra entender mesmo, não é pra entender. Então o que você tem aí que você quer falar sobre... O que foi? Pode falar, Ivan. Nesse seu comentário, eu gostaria que você respondesse se você ainda acha que o Hugo Souza é um problema. Eu fiquei abismado. Tome-lhe. Com toda a imprensa. Tome-lhe! Mas eu entendo vocês. Ontem ele fez uma defesa normal para goleiro profissional. Vai te lascar. Uma defesa fácil de se fazer. Com todo respeito. Não, peraí. Vai te lascar, Ricardo Melo. Que defesa fácil? O cara foi um milagre. Ele tava 0-0 o jogo, porra. Eu entendo vocês. Não, vocês não entende, foram goleiro. Vocês não jogaram no gol. Pelo amor de Deus. Eu tenho conhecimento de causa. Eu fui goleiro. Então, ouça a voz da experiência. Fala, né? E ó, os goleiros que estão ouvindo ou nos vendo aqui no YouTube, pode se manifestar. Uma defesa fácil e gostosa de se fazer. Aí, como ela é plástica, aquele foi lá embaixo, e gostosinho de se fazer? Ficou bonito, é uma defesa bonita. Importante. Talvez o Jandrei, ex-jogador de São Paulo, hoje goleiro do Juventude, talvez ele
não pegaria, tá? Mas goleiro bom de time grande, pegaria. Então vocês estão todos aí emocionados com a defesa do Hugo. Que goleiro bom. Então ele é goleiro bom. Então ele é bom goleiro. É bom. Não é bom de boca cheia. É bom. Nem com boca murcha. É um goleiro bom, né? É assim, vocês que não entendem da posição, estão aí todos emocionados. Eu, como joguei no gol, essa defesa aí eu fazia 3, 4 por jogo. Eu imagino. Você não chegaria... Não foi com esse seu bracinho de jacaré, aí não pegaria, velho. Não foi uma cabeçada a queima-roupa, foi fora da pequena área. O Hugo deu direitinho pra ele ver o cara subindo e ganhando do Bidu, que perdeu no alto. Vocês vão me desculpar, mas esse programa não é endereçando a cabeçada. Não, tudo bem, você não jogou no gol. Tô falando porque eu tenho direito de fala porque eu fui goleiro. E os goleiros que estão aí vão concordar comigo. É lugar uma de defesa, uma defesa fácil de ser feita. Mas eu entendo vocês emocionados. Fez uma defesa boa, tá legal. E só essa, hein? A outra lá, que cabecearam, porra, até o Jandrei pegaria. Mas enfim. Até o Jandrei pegaria. Ele jogou, ele fez o que tinha que fazer. Goleiro de time grande, ele pegou essa bola aí. Agora vamos lá. O primeiro tempo foi horroroso, hein? O que aconteceu? Os caras não acertavam um passe. Mateuzinho muito mal e inseguro. A mesma coisa acontecendo com o Bidu. Primeiro tempo foi ruim, Gabriel Paulista, com sistema nervoso abalado, tanto que na hora ali da rodinha, a parada para reidratação, o próprio Diniz falou, parece que o Corinthians perdeu faz o isso, jogo. faz aquilo. Calma, eu vou chegar lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, eu tenho que fazer a parte boa e a parte boa. A ruim. Não, o programa vai até as 2 Ranieri da foi tarde. mal, Ranieri foi mal. Não, continuo achando que não dá pra jogar Garro e Bidon. Ontem foi isso, o Bidon não jogou nada. Vamos falar do Garro pra adiantar? Ontem, depois de 1 ano e 3 meses, ele voltou a jogar bola. Depois de 1 ano e 3 meses. E falamos isso aqui no fim de papo. 1 ano e 3 meses. Deram a abraçadeira pra ele, achei que foi muito legal do Diniz. É o seguinte, ele deu assistência para 2 gols e deu mais 2 assistências para os mesmos jogadores. No primeiro tempo pro Yuri, cara a cara. Yuri, eu vou te dizer, hein? Yuri também, eu vou te falar. Ontem foi o 81º gol dele. 81 gols pelo Corinthians. Mas se ele não perdesse esses gols que ele vive perdendo, como ontem perdeu, Olha, cara crachá, louco, ele já teria 140 gols. Mas é que centroavante é assim, cara. Não. Você foi goleiro, você não foi centroavante. Você tem que falar do goleiro. Centroavante regular é assim. Eu e Ivan foi O centroavante. Romário não perderia. O Romário não perderia. O Romário não perderia. Você não pode falar o Liedson não perderia. O Luizão não perderia. Deixa eu falar uma coisa, calma. O Careca do São Paulo não perderia. Porra, é outro nível. Se ele de fato convertesse todas as oportunidades, ele não estaria jogando no Corinthians. É isso, porque ele é bom jogador, ele estaria na Europa. Eu vou elogiar, calma. E outra coisa que ninguém leva em consideração, o Yuri perde muito gol também, porque ele ajuda demais o meia. Ele se posiciona muito bem pra aparecer cara a cara com o goleiro. Então, peraí, então ele é bom jogador pra caramba. Não, peraí. Quer dizer, ele ajuda o meio, ele ajuda a compor, tudo bem. E é isso mesmo. A realidade é essa. E quando ele fica cara a cara com o goleiro, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver que ele ajuda o meio? Agora eu vou elogiar o Yuri, hein? Ah, bom. Eu vou elogiar. Ruim com ele, pior sem ele. Muito bom. Gente, o Yuri Alberto tá na 3ª temporada dele no Corinthians, é pela 3ª temporada seguida, eu não sei se é a 3ª ou a 4ª temporada, mas são 3 temporadas seguidas que ele é o artilheiro do time. E você viu a informação que a Itália quer naturalizar ele? Eu posso falar disso, tá? Se o Yuri Alberto for naturalizado hoje, ele joga. Ele é titular absoluto. Ele joga. Eu também sou. Ele é titular absoluto. Eu também. Você Yuri Alberto, eu tenho um pé na Itália. Eu tenho um pé na Itália. Não, mas eu joguei improvisado na direita pra jogar na Itália todo mundo. Pra jogar na Itália todo mundo, pô. Qualquer um. Yuri Alberto com a camisa do Corinthians em 3 temporadas, 24, 25, 26. 128 jogos, 55 gols, 10 assistências. 65 participações diretas pra gol. Uma a cada 2 jogos. Campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, da Supercopa do Brasil, artilheiro do Corinthians em 24, artilheiro do Corinthians em 25, vice-artilheiro da Sul-Americana em 24, artilheiro do Brasileirão em 24, artilheiro do Brasil em 24,
24, melhor temporada da carreira em números em 24. Você tá lendo o Wikipédia gol todo do rapaz? E assistência na final da Copa do Brasil, gol na final da Supercopa e do Paulista. Fala o RG, o CPF, realmente ele é uma chuteira. porcaria. Não, acho que não tem nem discussão. Obrigado, treinador. Você quer completar alguma coisa? Porque o Melo falou tudo, né? Mas a gente tem coisas pra dizer também. Isso. Porque quando o Corinthians ganha uma... Não, quando perde acho que é pior ainda. Aí que o Melo fica mais... ganhando o Platense. Mais louco. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que não foi coincidência, obviamente, o Rodrigo Garro ter jogado tudo isso que jogou com o Diniz e receber a faixa de capitão. Porque o Diniz, ele normalmente nos elencos que ele assume, ele identifica mesmo algumas peças que podem ser líderes ali, chaves para ele. E ele viu no Rodrigo Garro essa possibilidade, né? Não é normal. Vocês concordam que não é normal um treinador chegar e dar a faixa de capitão para um jogador que nunca foi capitão na vida? O Garro nunca foi capitão no Corinthians. Deu moral. Sim. Ele com esse gesto, o Diniz ele passou para o Garro essa mensagem: você é o meu jogador. Como o Cuca fez com o Dudu no Palmeiras. Ele falou isso na coletiva, Galvão. É isso, você é o meu jogador. É o Garro e mais 10. Ele é muito bom nisso, Diniz. Né? E outra coisa também que eu achei interessante, né? Foi deixar os gringos no banco. O Zacarias, a gente nem pode falar muito porque o rapaz já não veio com muita moral. Agora, o Lingard, ele deixou no banco. Ele olhou o menino, o Kaique no treino e já conhecia o Kaique, você viu? O Diniz é um cara que, você pode falar tudo dele, menos que ele não é estudioso. Não é dedicado. Que ele não é dedicado. Você viu que ele citou vários jogos que o Kaique fez pelo Corinthians. Ele já sabia tudo do Kaique, como ele jogava, o jeito que ele gostava de jogar. Ele citou o jogo contra o Capivariano no Campeonato Paulista. Pô, ele tava no Vasco, ele tava trabalhando no Vasco, mas ele tá ligado em tudo. Ele citou também que o Kaique jogou com o filho dele. Exato. E aí o Kaique jogou, fez o primeiro gol e deixou o Lingard no banco, apesar do Lingard ter muito mais estrada do que ele. E assim, esse tipo de jogador, esse cara mais criativo como é o Rodrigo Garro, o Diniz tem até uma certa facilidade de potencializar esse tipo de jogador, ou jogador com essa característica, porque o melhor momento do Coutinho pelo Vasco foi com o Diniz, e o melhor momento do Ganso depois do São Paulo foi com o Diniz no Fluminense. Então ele consegue potencializar esse tipo de jogador, que é algo raro no futebol brasileiro. É aquele 10 clássico que simplesmente deixa os companheiros na cara do gol. Pifa a bola. Pifa, exatamente. Então esse tipo de jogador com o Diniz costuma jogar e costuma jogar bem com ele. Pra gente só não elogiar, ainda mais eu que gosto demais do Diniz, eu já vou, porque eu já tenho certeza que os ouvintes do outro lado já estão assim, ganhou do Platense, já é o melhor do mundo. Já virou uma máquina, daqui a pouco já vão estar xingando o Diniz, essas coisas todas que nós já sabemos, né? Os ouvintes, o torcedor de modo geral, ele se comporta assim. Eu vou dizer aqui, do mesmo jeito que ele potencializa grandes jogadores, o que pega no trabalho do Diniz é que o jogo dele é muito baseado na confiança, né? É muito baseado no jogador tem que estar assim com o peito estufado para fazer a jogada, né? Para não errar. E é aí que normalmente cai o trabalho do Diniz. Como o jogo é muito baseado na confiança, quando o time tá mal, os caras não conseguem executar aquilo que eles se propõem a fazer. E aí o jogador ruim, esse é o problema. Aí o jogador ruim com o Diniz corre o risco de ficar pior, né? Porque sem confiança, o cara que já é ruim... E você sabe que isso... É necessário coragem para jogar. Então, é nesse ponto, né? Ontem, durante a rodinha... Esse não ficou fora legal, da rodinha. Né? Tá legal porque a gente tá podendo ouvir os técnicos falando nessa parada para hidratação. E ontem ele falou, né? Pra jogarem mais perto, se errar... Sabe aquele soda, né, Ricardo? Soda, não usou linguagem gourmet, não. O termo, claro, justamente nesse ponto, né? Não tem problema. Eles precisam dessa confiança pra jogar e o estilo de jogo dele depende muito dessa questão da proximidade, sempre ter jogadores a mais que o adversário naquela região. Então, joga, rapaziada! Se vocês errarem,
Tem problema nenhum. F. Não, foi legal, eu gostei, né? É isso que o Galvão falou e tem falado, o Ivan também concordou. Ele potencializa os caras, cara, e dá força. Ele quer dar confiança pro jogador. Você é bom, você é capaz de fazer. É isso. E aí ele passa isso pros caras no vestiário antes da bola rolar e os caras não cumpriram lá, né? Porque é começo, a torcida acabou de dar uma prensa nos caras. Pô, mas, Diniz, você tá pedindo eu posso errar à vontade, que não vai ter problema, eu posso tentar. Pô, mas e a torcida que me deu uma prensa lá, tava saindo do CT, os caras quase me colaram o brinco. E aí eu senti que o Mateuzinho não tava cumprindo muito as orientações antes da bola rolar do Diniz, tanto é que foi nessa hora na rodinha que ele dá um puxão de orelha no Mateuzinho e também no Gabriel Paulista. Os dois laterais ontem muito inseguros da minha visão. Mas eu acho que é até natural. E outra coisa, tem muita gente que diminui a vitória do Corinthians ontem por ser o Platense do outro lado, que não é uma potência sul-americana, evidentemente. Mas eu acho que é interessante a gente olhar para o cenário, tá? Corinthians vem de uma troca de treinador, 9 jogos, 9 ou 10? 9. Ia completar 10 se não vencesse 11. 9 jogos sem perder, extremamente pressionado, com a torcida indo lá falar com os caras, pressionando ainda mais. Corinthians vai jogar fora de casa, na Argentina, em que pese a fragilidade do adversário. Chato, né, o campo, nunca é fácil, um campo muito difícil, numa competição que o Corinthians historicamente tem muita dificuldade, o cara vai lá e consegue os 3 pontos. Cara, não foi uma vitória qualquer. Não foi. Se você olhar pro combo, cara, foi uma vitória muito importante. Claro que ainda não tem as digitais do Diniz, claro que o dinizismo não está em prática no Corinthians, é óbvio. A gente vai citar algumas situações individuais que aconteceram, como a participação do Hugo Souza, o desenvolvimento do Garro. Agora, diminuir, mas não dá pra falar muito porque era o Platense do outro lado. Mas peraí, vocês olharam pra tudo que envolvia essa partida? Pô, foi uma vitória importante, sim. Pra mudar completamente a atmosfera do vestiário. Pra tentar, de alguma forma, aumentar a confiança para encarar o melhor time do Brasil no próximo domingo. Então eu não consigo diminuir, não, essa vitória do Corinthians fora de casa pela Libertadores. Acho que foi uma vitória expressiva por tudo aquilo que envolvia. Mais 2 detalhes, falando do Diniz, né? Do dedo dele. Primeiro, obrigado por ter tirado o André da ponta esquerda. Ele é volante, ele é 8. Não jogou o fino da bola ontem? Não. Mas é ali a posição dele. Ele nunca foi ponta esquerda, não fala isso. O Dorival colocava ele pra jogar de ponta. O Dorival jogava com 4 homens de meio ele tava aparecendo jogava pelo lado esquerdo do campo. Guardadas as proporções, o Marcos Antônio, mais ou menos. O que é isso? Ele caía pelas beiradas. Ele tava aparecendo aquele personagem do jogo, muita gente nova não vai lembrar. O personagem do jogo, quando ele fazia humor, que ele ligava pro Tele. Ô Tele, põe em ponta. Pô, ele jogava na beirada do campo. Ele tem que jogar ali na função. Ontem ele jogou verdadeiramente de segundo volante. Ele nunca foi ponta. Mas ele não estava jogando de segundo volante. Você via ele aberto lá na esquerda com o Dorival, você via muito. Ele tem que jogar ali. Dorival jogava com 4 homens de meio, ele fazia ali o lado esquerdo do campo, o Bidão fazia o lado direito. Pô, cansei dele ver lá, ele trombando com o Bidu, pô. Cansei de ver. Agora é o seguinte, outra coisa, eu não sei se esse elenco do Corinthians vai conseguir segurar a marimba. Que intensidade que ele exige dos caras e como os caras entraram em campo ontem com garra, determinação, chutando o trilho de trem, dando cabeçada em poste. Mas isso assim mesmo. Não estava sendo com o Dorival, Galvão. Mas é assim mesmo. É isso que eu tô dizendo. Com o Dorival, os caras estavam molão, como diz o outro. Ô Melo, mas você tá no futebol há quanto tempo? É assim mesmo. Quando um treinador tá caindo e quando um treinador chega. Até porque quando chega, tá todo mundo querendo mostrar serviço. Então, que não estão jogando. Então. É muito ingênuo da sua parte. Não. História do
futebol é assim. Não, tudo bem, mas eu quero ver se o Diniz, coisa que o Dorival não conseguiu, segundo vocês, que foi caindo e chegou nisso aí. Eu quero ver se com o Diniz o time vai escolher jogo. E sabe com o que eu quero Diniz, ver? acho que não. Eu acho que o Diniz é diferente. Eu vou falar um negócio aqui que eu tenho certeza que eu tenho mais chances de vir. Então não de fala. errar. Você quer pensar um pouco mais pra falar? Não, eu vou falar, porque essa foi minha opinião na época. Ai, meu Deus. Lá Na vem. época que o Diniz, o Diniz foi pro Fala ou Vasco. não fala, Melo? O que você acha? E o Dorival foi pro Corinthians. O que aconteceu? O Corinthians ganhou um título em cima do Vasco. Mandou embora o campeão e contratou o vice. Mas o Corinthians foi campeão em cima do Vasco. E o Corinthians ganhou 2 títulos com o Dorival, sendo que um deles é de um jogo só, mas ganhou 2 títulos com o Dorival. O que eu pensava um ano atrás, eu continuo pensando. O Corinthians contratou, na época, um técnico pior e pagando mais. O melhor, o Corinthians contratou agora. Pagando menos. Pagando menos. É o que eu penso. Como é que é? Repete, desculpa. Entre o Fernando Diniz e o Dorival Júnior, Tá. o Diniz é melhor do que o Dorival e custa menos. É isso que eu penso. Melhor em cima do que? Se você for acho ele ver melhor, título, eu acho não dá nem largado o Diniz. Eu acho o treinador melhor. Eu fiquei bagunçado agora. Não sei se... Mas qual o critério seu de No meu avaliar quem é critério? melhor? Não é título? Os times do Diniz jogam melhor coletivamente do que os times do Mas não Dorival. levanta a taça. Eu discuto. Mas não levanta a taça, Galvão. Eu penso dessa forma. Jogar bonito é uma coisa, levantar a taça é outra. Vale o debate, eu discuto isso. Pra mim- Porque se você é impossível você conquistar um título jogando mal. Certo? Nossa, que respirada agora, hein, Galvas? Assim, É impossível? não, impossível Depende não do é, mas é campeonato, muito né? difícil, é raro. É raro. Você jogar mal e conquistar uma taça. Peraí. Aquele Nossa, Once Caldas na Libertadores eles, é horroroso. eles jogaram mal todos os jogos e conquistaram uma taça. Então, vamos lá. Não existe. Agora, você pega o Dorival, ele foi campeão no Corinthians, No ele Flamengo, foi campeão no São Paulo. no São Paulo, Claro, no Flamengo. claro. Cara, No ele Santos, foi campeão no nos Santos. últimos Galvão, acho que clubes. você viajou Não sei se aí, ele foi Galvão. pela Libertadores. Cara, como é que ele jogou mal esse tempo todo e o Diniz que não conquistou jogou bem? Eu acho que você viajou O Diniz agora, ganhou, Galvão. por exemplo, um título que o Dorival nunca ganhou, né? A Quer dizer, Libertadores? o Dorival ganhou uma vez com o Flamengo, é verdade. O Santos ele ganhou a Copa do Brasil. Quer rever esse? Não, Não, Você pode. vocês Você pensam, falou que ia ô- pensar. Você não vou quer rever. repensar. Não, essa é a minha opinião há um ano. Agora- E eu mantenho a minha Não, opinião. você não Só acha- que eu reconheço que eu Vocês estão tenho... muito loucos hoje. Você peraí, reconhece que Galvão, tá errado, mas Galvão, mantém. Você é você não teimoso. acha- Não, Você não acha- eu reconheço que é mais fácil Vocês estão loucos as demais. pessoas enxergarem o Dorival como um treinador melhor porque ele bate mais vezes campeão. Galvão, Eu reconheço. você deve estar Você tá confundindo. sendo incoerente com você mesmo. Me permita. Pega a escova, Não, pega a não, escova. Me permita. Às vezes, pega a escova, por favor. Você pode ser mais entusiasta Da maneira de jogar. pela forma como os times do Diniz se comportam. Eu acho que coletivamente Agora- o time dele joga melhor, Agora- é só isso. Mas o do Dorival conquista, então coletivamente ele também joga. Pode ser um modelo que não te agrada. Eu vou dar um exemplo claro. Na final da Copa do Brasil, acho que é o melhor exemplo. O Corinthians foi campeão em cima do Vasco, certo? Sim. Foi. Pra mim, o Vasco jogou o melhor. Não jogou. Aqui não, jogou. não. Aqui Aí em você São tá Paulo querendo- jogou. Aqui Lá jogou. não. Aí você tá Aqui também jogou. querendo- Lá não. Eu Galvão, tenho aí essa você opinião tá- e mantenho. Tá Pra bom, mim, tudo o Vasco bem. jogou melhor. Mas aí você Tem um tá querendo Gardenal, dar uma tem um volta, Gardenal tá aí. maluco. O Vasco Tá jogou maluco. melhor. Então, sabe o que eu tô Só achando? que- Que você queria Diniz no Palmeiras. Eu sempre falei isso. Eu acho um treinador que poderia ser muito Aí, bom ó. no Palmeiras, Melhor que o no Abel. Flamengo. E agora? É melhor que o Abel? O Vasco, pra mim, jogou melhor. Mas por que o Corinthians foi campeão? Porque o Corinthians tem melhores jogadores. Não, porque ele jogou mais. O Corinthians com Quem melhores jogou mais jogadores no ganhou do Maracanã? Vasco. Quem jogou mais no Pô, Maracanã? pra mim foi pau a pau. Pau a pau. E aqui em Itaquera o Vasco jogou bem melhor. Jogou bem melhor, mas não fez E o gol. gramado atrapalhou, segundo o Diniz. Agora- o gramado de Itaquera atrapalhou. Agora lembra uma que ele coisa pra falou? esclarecer de vez. Tá lá, Preciso ir pro Dorival intervalo. Júnior ganhou 2 títulos. Um eu não considero, tá? Vocês consideram, mas da Supercopa, tá? Ganhou, mas é título, tá? Vocês dizem que é. Tá. Um jogo só pra mim. Não é da nossa cabeça, é um Tá, título. tá bom, pelo mas amor um de título, Deus, um título gente. bem Vamos menor. trabalhar com os Um fatos. título menor. Ah, E que ganhou é uma isso? Copa do Brasil. Ah, o Dorival ganhou, tá lá. Tá no currículo dele. Mais uma coisa.
quem ganhou efetivamente esses títulos pro Corinthians foi a camisa do Corinthians e a torcida do Corinthians. Tá indo pro E a lúdico. torcida do Corinthians. Não, E o você tá Dorival indo pro tava lúdico. lá, Meu Deus do tava no lugar céu. certo, na hora certa. Eu preciso- E tá lá no currículo dele. Campeão do Corinthians. Quem ganhou foi a torcida e foi a torcida E quem mais? e a camisa do Corinthians. camisa que enverga faz gol varal, sozinho. segundo Gustavo Villan.